Olá, olá, muito bem. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de física e nesta aula nós vamos procurar em várias ocasiões aqui, como essas figuras estão mostrando, vamos procurar identificar as forças realizadas em corpos nestas variadas ocasiões. Tudo bem? Vamos começar aí com esses barquinhos aí, essas lanchas, e vamos tentar identificar quais são as forças que estão sendo realizadas nesses barquinhos. Primeiro nós temos um barco maior, uma lancha maior que está indo para a direita, né, com a velocidade v. Se essa lancha que está na frente está puxando os demais, vamos ver quais as forças que aparecem nesses cabos de ligação entre as lanchas, entre os barcos aí, né? Primeiro, se a lancha está puxando o barquinho, eu vou chamar esse barquinho aqui 1, esse aqui o barquinho 2, e a lancha eu vou chamar ela de L. A lancha puxa o barquinho 2 para a direita com uma força apontada nesta direção e sentido que eu estou colocando aqui na figura. Esse barquinho que está puxando a lancha, sendo puxado pela lancha, ele também vai arrastar o barquinho 1 com uma força apontada para a direita também. Ok? Então nós temos aqui duas forças que esses barquinhos estão recebendo. Agora, estas forças são as forças iniciais que vêm da lancha. Mas existe uma força de reação, porque a toda ação existe uma reação, não é verdade? Então, no barquinho 2, está aparecendo uma força vermelha aqui para a direita, e ele reage na lancha com a força para a esquerda, que eu estou desenhando de verde aqui. Então nós temos uma tensão na corda que liga o barquinho à lancha para a direita e uma resposta a essa tensão para a esquerda. Lembra que no vídeo anterior nós falamos de tensões, que em uma corda existem duas tensões, e uma num sentido, a outra no sentido oposto, e o mesmo valor para as duas. Então o valor dessas duas forças, o verde e o vermelho, é o mesmo. Agora já do outro lado, a tensão de vermelho no barquinho 1 provoca uma reação no barquinho 2, que está apontado aqui para a direita. Outra tensão de reação, não é isso? Então, se fosse para isolar o barquinho 1, temos o barquinho 1 aqui. Só tem uma tensão para a direita no barquinho 1. Se fosse isolar o barquinho 2, nós teríamos uma tensão para a esquerda e uma tensão para a direita. A grande lancha, né? A grande lancha está sendo tensionada para trás, e uma força que os seus motores aí fazem nela para frente. Essa força aqui eu vou chamá-la de F, né? Enquanto que essa aqui é tensão, essa aqui é tensão, esta aqui é tensão e essa também é tensão. Só que eu vou chamar essa aqui de tensão 1, aliás, de tensão 2, e essa de tensão 2. Essa tensão 1 e tensão 1. São tensões distintas. Nessa ocasião as duas são iguais e nesta outra ocasião as duas são iguais. Ok? Agora vamos para um problema de plano inclinado. Nós temos um bloco de massa M que está numa superfície plana que está inclinada a 60 graus com a horizontal. 60 graus é esse ângulo aqui da base. Quais as forças que atuam nesse bloco? A primeira força que nós devemos lembrar é a força peso. É uma força apontada para baixo. Depois a força normal, que é a força de contato com a superfície. Essa força é perpendicular à superfície. Então, uma coisa importante. No plano inclinado, geralmente a gente faz um gráfico também inclinado, que tem essa direção que eu vou desenhar aqui para vocês verem. Tá, que essa aqui seria a reta X, e na direção da normal nós fazemos a nossa reta Y. Tá aqui o nosso gráfico. O gráfico está inclinado também 60 graus. Se o gráfico inclinou com a rampa para a direita, para a esquerda, perdão, 60 graus, o gráfico vai mostrar para nós que aqui entre a força peso e o eixo vertical existe um ângulo também. E esse ângulo é de 60 graus, quer dizer, é o mesmo ângulo da base. O ângulo entre o peso e o eixo Y do nosso gráfico é 60 graus. Devido a essa inclinação, a força peso está inclinada em relação ao nosso gráfico. Aí é onde nós vamos buscar as componentes da força peso. A força peso terá um exemplar em Y
e um exemplar em X. Aqui, essas forças de roxo aqui, eu tenho o peso Y e o peso X. Então quer dizer que quando tem um plano inclinado, um bloco, vamos colocar um bloco aqui, tirar ele daquela figura, ele vai ter um peso Y para cá e um peso X para cá? Sim, e o peso aqui descendo. Onde o ângulo entre peso X e peso Y, desculpa, peso Y e peso, vai ser o mesmo ângulo da base, é o ângulo θ, ok? E aqui nós temos o peso X. Agora, para calcular esses pesos, eu vou mostrar para vocês, porque vai ser muito importante daqui para frente essa compreensão. Vamos tirar um pouco aqui dessa figura. Ótimo. Aqui agora, eu vou mostrar que o peso X é igual ao peso vezes o cosseno do ângulo que está sendo formado aí entre peso e peso Y, que no caso é 60 graus. Vale para qualquer ângulo. O ângulo da base pode ser 30, 45, enfim. É o cosseno do ângulo que é formado pela inclinação da rampa. E agora o peso Y é peso vezes o seno de 60. Por que eu estou fazendo isso? Porque veja, se eu pegar o peso Y que está aqui e o peso X que está para a esquerda e o peso que está para baixo, olha, peso Y, peso X e peso aqui é o nosso ângulo de 60 graus no nosso exemplo, nós temos um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo tem o 90 graus aqui entre peso Y e peso X. É um triângulo retângulo como qualquer outro. Então eu vou fazer o seguinte, o seno não é o cateto oposto dividido pelo adjacente, então eu vou colocar aqui o seno de 60 é igual ao cateto oposto, 60 graus está aqui. Qual que é o cateto oposto? PX. Lembrando que o PX está aqui em cima, mas eu posso deslocar ele aqui para baixo, que é o mesmo, ok? Então, seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quem que é a hipotenusa? É o peso. Então, se eu fizer aqui aquela condição de proporção, né? O produto dos extremos é igual ao produto dos meios, a famosa multiplicação cruzada, PX vezes 1 é PX. Peso vezes seno de 60 é peso vezes seno de 60. Peso vezes seno de 60. Confere aqui. Aqui está cosseno, né? Então vamos só cancelar aqui e colocar que é o seno. Ok? Peso de x é igual a peso vezes seno de 60. E o outro lá, que é o peso y, vai ser o peso vezes o contrário, que é o nosso cateto adjacente ao ângulo. Então é cosseno. Cosseno de 60. Tá aqui, eu vou cancelar o seno aqui e vou colocar cosseno. Então, deixa eu só resumir isso daqui e dizer que, para que nós sempre lembremos disso, né? Vamos colocar aqui da maneira correta. O peso de x é igual a peso vezes o seno de 60 graus. O peso de y é igual ao peso vezes o cosseno de 60 graus. Por que é seno para o peso x? Porque ele é o cateto oposto. E por que é cosseno para o peso y? Porque ele é um cateto adjacente, ok? Agora vamos olhar para essa outra imagem aqui. Você tem uma força F empurrando um bloco A e o bloco A empurra o bloco B. Vamos ver quais as forças que atuam aqui nesse exemplo. Olha, tanto que é simples. Se a força F empurra o A está empurrando o B. Então o B recebe uma força para frente aqui do bloco A. E o B responde no A uma força para trás. Então quer dizer que o A recebe uma força F para a direita e uma força que o B faz nela para a esquerda. Vou colocar aqui força que B faz em A. E aqui eu vou colocar a força que A faz em B. Então eu tenho o bloco A, ele recebe uma força F aqui para a direita e uma força para a esquerda, que é a força que B faz em A. Esse é o bloco A. Agora o bloco B, ele recebe uma força para a direita, né? O bloco A está empurrando ele, então é a força que A faz em B. Fora os pesos e normais, né? Porque aqui nós temos uma força peso para baixo e uma normal para cima. Peso para baixo e normal para cima. E elas se anulam porque tem módulos iguais e sentidos opostos estão na mesma direção. Vamos para outra figura. A outra figura mostra uma bolinha de 20 newtons aqui de peso e outra bolinha de 10 newtons de peso. E quais são as forças que atuam nessas bolinhas? Vamos lembrar que todas elas têm um peso. Então a bolinha de baixo tem um peso aqui, P,
que eu vou chamar de P1, é o peso da bolinha maior, e ela está puxando a bolinha de cima, não é? Ela está puxando a bolinha de cima, pela tensão que tem aqui na corda, ó. Então tem aqui uma tensão que é realizada sobre a bolinha de cima. Mas a bolinha de cima também tem um peso. Eu vou colocar aqui o peso da bolinha de cima. Tá aqui outra força para baixo. Esta é o peso da bolinha de cima. Eu vou chamar de peso 2. A tensão que a bola de baixo faz na bola de cima é respondida para cima, porque elas estão no mesmo fio. Então eu vou ter uma tensão, vou fazer aqui uma cordinha um pouco maior. Aqui eu tenho a bolinha de baixo, aqui eu tenho a bolinha de cima, e aqui o outro fio, aqui o teto, ok? Agora vamos verificar as tensões. A tensão que a bolinha de baixo faz na bolinha de cima está apontada para baixo, é a tensão. A resposta dessa tensão está apontada para cima, é outra tensão. Vou chamar essa tensão de tensão 1. Agora, a bolinha de baixo, ela está puxando o teto também para baixo, então tem outra tensão aqui que eu vou chamar de tensão 2. E o teto, a tensão oposta aí por reação vai ser apontada para cima. Então você tem a bolinha de baixo sofrendo uma tensão para cima, a bolinha de cima sofrendo uma tensão para baixo, o teto uma tensão para baixo, a bolinha de cima uma tensão para cima, ação e reação nessas duas ocasiões, sem descartar a força peso que eu vou colocar de verde aqui nas duas bolinhas. Vamos colocar aqui a força peso nessa bolinha, a força peso nessa outra bolinha, né? E aí acontece que essas forças são as forças realizadas nos dois corpos. Tudo bem? Agora nessa outra figura eu tenho o bloquinho C, tem um peso apontado para baixo, que eu vou chamar de peso C, que provoca uma tensão para a direita no bloco B, ok? Essa tensão aqui é igual ao peso C. E outra coisa, aliás, nós não podemos dizer que ela é igual, porque nós não sabemos aqui se o corpo está mesmo em repouso ou se ele tem uma aceleração, mas só vamos mostrar as forças que atuam nesses corpos aqui. O peso C está sendo puxado para baixo, faz uma tensão no bloco B para a direita, e o bloco B vai arrastar o bloco A também para a direita com a outra tensão. Vou chamar ela de tensão 2. Essa aqui é a tensão 1. Vamos ver as reações agora. No mesmo fio tem uma tensão para cima, que é T1, e tem uma tensão para a esquerda, que é T2. Ou seja, no bloco A você tem uma tensão T2, o bloco B tem uma tensão T1 para a direita e uma tensão T2 para a esquerda, e o bloco C tem uma tensão T1 para cima e um peso C para baixo. São essas forças que atuam nesses blocos. Lembrando que no bloco A tem peso e tem normal, no bloco B também tem peso e também tem normal, mas que não chega no nosso caso aqui agora de destacar, porque não vai ser muito útil. Só queremos ver essas outras forças que não se anulam, né? Agora, olha só essa outra figura aqui, que é um caso semelhante a esse caso aqui de cima. O bloco A está sendo empurrado, ele empurra o bloco B empurra o bloco C, e da direita para a esquerda vem acontecendo as reações. Então olha, aqui eu tenho o bloco A empurrado para a direita por uma força F, ele empurra o bloco B empurra o bloco C, depois o bloco B devolve no bloco A uma mesma força, e o bloco C devolve no bloco B a mesma força. Então essas forças aí ocorrem porque existem ação e reação, né? Então eu posso dizer que essa força da esquerda aqui é F, essa aqui é a força que o A faz em B, essa aqui é a força que o B faz em A, essa outra aqui é a força que o B faz em C, e essa da esquerda é a força que o C faz em B. E elas, BC e CB, são iguais porque são ação e reação. AB e BA são iguais porque também são ação e reação. Eu acredito que se vocês tentarem resolver esses probleminhas achando, encontrando, desenhando as forças que atuam nesses corpos aí, vocês vão conseguir sair bem nos exercícios de aplicação das leis de Newton, ok? Fica aqui um abraço do professor Éder e até o nosso próximo encontro. Vamos.